Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de conhecimentos pedagógicos. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é extremamente importante e relevante para a sua aprovação, que é esse tema aí que eu vou colocar na tela para você, olha lá, História da Educação. Então nós vamos trabalhar esse tema dentro de dois blocos. Primeiro nós vamos trabalhar de uma forma mais geral, mais ampla, ou seja, pegando todas as partes referentes à história da educação, o desenvolvimento da educação, dentro dos períodos históricos, período da antiguidade, período medieval, período moderno e período contemporâneo, para que a gente possa ver como que a história da educação foi se desenvolvendo ao longo desses períodos. E depois nós vamos trabalhar história da educação focada para o Brasil, ou seja, com recorte dentro do Brasil. Período colonial, período jesuítico, período joanino, Primeira e Segunda República e o período contemporâneo, que é onde acontecem todas as transformações sociais da educação a partir da Constituição de 1988, a LDB de 96 e outros documentos que são importantes para que a gente entenda como a educação brasileira foi se consolidando ao longo dos tempos, quais foram os entraves e os principais desafios enfrentados pela educação ao longo da sua história. E você, está preparado? Porque aqui comigo a sua aprovação é garantida. Então vamos lá? Vamos resolver só questões. Somente questões e vamos comentar as questões para que você possa chegar na sua prova cada vez mais preparado, ok? Então vamos lá comigo então? Já vou colocar aí na tela para você a nossa primeira questão, olha lá. A educação grega foi marcada por dois modelos distintos. Então olha lá, o ateniense e o espartano. Considerando características, assinale a alternativa que é correta. Então, deixa eu explicar para você como funcionava aqui o modelo ateniense e espartano. Esparta e Atenas era o que nós chamamos de polis. Polis era cidade e estado. Cada cidade na Grécia tinha a sua própria autonomia política, social, cultural, financeira, governamental e assim sucessivamente. Nesse sentido, cada polis, então, detinha suas características particulares. Isso mesmo. Ou seja, o que unia, então, o Império Grego? E por que o Império Grego era diferente de outros povos, como os romanos, por exemplo, como os sumerianos, por exemplo, como os acadianos, por exemplo? Por que eles eram diferentes? Porque o que unia o Império Grego era a cultura, o legado cultural e religioso que era propagado por todas as cidades gregas. Então nós vamos ter Atenas, nós vamos ter Esparta, nós vamos ter Creta, Tessalônica, dentre outras cidades importantes. Mas as duas cidades que vão se destacar aqui, obviamente, as duas principais polis que vão se destacar serão a grega e a espartana. A grega não, desculpa, a ateniense e a espartana. A ateniense, obviamente mais inclinada às questões culturais, às questões filosóficas, é onde surge a filosofia, no período clássico, é onde surge o conceito de democracia, com as reformas de Drácon, Solon e Clístenes. Ou seja, governo do povo. Democracia significa governo do povo. Já ao lado espartano, a educação era militar. Ou seja, a criança desde pequena era orientada dentro desses quesitos, dentro da perspectiva e da educação militar. Então eu vou colocar aí na tela para você. Letra A, Atenas. Em Atenas, a formação era voltada exclusivamente para a guerra, com ênfase na disciplina e na obediência, enquanto Esparta buscava a formação integral valorizando a filosofia e as artes. Aqui está errado, tá, pessoal? Por quê? Porque é justamente o contrário. Esparta valorizava a questão militar, valorizava a guerra, enquanto Atenas valorizava a questão cultural, filosófica, artística e assim sucessivamente. Ok? Letra B. O espartano visava formar soldados, olha que coisa linda, e os cidadãos obedientes ao Estado. Perfeito até aqui, perfeito. Vou até mudar de cor aqui, ó. Enquanto, olha lá, formava soldados obedientes a quem? Obedientes ao Estado. Enquanto o ateniense buscava formar homens livres, voltados para a vida pública. Por quê? Porque
Os atenienses acreditavam, e era uma perspectiva inclusive de Platão, que quem deveria governar a polis era um filósofo, quem deveria estar na administração da cidade, no governo da cidade, deveria ser o filósofo, ok? Então, olha lá, a retórica e as artes. Então, letra B aqui, com certeza é o quê? É o nosso gabarito, pode marcar aí sem medo de você ser feliz. Letra C, Atenas e Esparta desenvolveram sistemas semelhantes. Semelhantes não, um era inclinado às questões filosóficas, outro era inclinado às questões de guerra. Letra C, errado. E letra D, o sistema espartano deu origem às primeiras universidades na antiguidade, enquanto Atenas priorizou a educação popular. Errado também. Então, questão de número 1, pode marcar aí na tela para você, questão de número 1, letra B. Vamos lá? Partiu questão de número 2, na tela lá para você. Na Roma Antiga, a educação foi fortemente influenciada pela cultura grega. Que lindo! Que lindo! Mas ganhou especificidades próprias. Nesse contexto, o papel do retor estava relacionado ao, ou seja, quem era o retor? O retor era aquele responsável pela preparação dos jovens dentro da perspectiva educacional. Tá? Então, nós estamos falando aqui de Roma. Roma é dividida em 3 períodos. Roma é dividido em um período da monarquia, período da república, que é quando o consulado toma conta do império, e logo depois o período do império, tá? Onde nós vamos ter Otávio Augusto, Diocleciano, Nero, Domiciano, Teodósio, Constantino, e assim sucessivamente. Então, como a educação se dava aqui nesse período? A educação se dava aqui nesse período através de uma perspectiva mais voltada ao direito. Então, você tem a figura do retor. O reitor era aquele que preparava o jovem, preparava o indivíduo para o exercício da cidadania, era uma espécie de professor, ok? Então vamos lá, olha só o que diz aí a letra A. A preparação prepara jovens para o exercício, da cidadania, por meio do domínio do que? Da oratória e do que? Da argumentação. Isso aqui nós temos uma valorização da filosofia. Lembre-se que os romanos vão aglutinar muitos aspectos da filosofia grega, filosofia, da cultura, tanto que a cultura que vai se formar a partir dessa fundição entre cultura grega e cultura romana, nós chamamos de cultura greco-romana, ok? Então, letra A, logo de cara aí o que aí é o nosso gabarito. Letra B, ensinar os primeiros elementos da escrita e da leitura para crianças. Errado, porque a função dele era preparar os jovens para exercício da cidadania. Letra C, desenvolver atividades físicas e militares voltadas para a defesa do império. Não. E letra D, organizar as primeiras escolas vinculadas às igrejas cristãs. Aqui também está errado, porque o cristianismo só vai ser oficializado no Império Romano em 316 depois de Cristo, com o imperador Constantino, ok? Por isso, letra D também é errada, ok? Então, questão de número 2, logo de cara aí, é a letra A, tudo bem? Letra A. Partiu, então? Questão de número 3, olha lá na tela para você. Sobre a educação medieval, assinale as afirmativas abaixo. Os mosteiros, então nós vamos analisar aqui todas as afirmativas para nós sabermos quais delas estão o quê? Quais delas estão corretinhas. Então vamos lá. Os mosteiros foram espaços fundamentais de preservação do saber, onde os monges, olha lá, ó, onde os monges copiavam manuscritos clássicos e religiosos. Aqui está perfeito, tá? Existia uma espécie, né, de função que era a função do copista, e o copista ele pegava os manuscritos antigos com o intuito de preservá-los. Então ele pegava aqueles manuscritos e ia copiando ali, lógico, preservando toda a integridade do texto. Claro que a gente sabe que isso é um problema quando a gente analisa textos antigos, mas essa era a função do copista, então aqui a afirmativa primeira está certinha, tá bom? Então olha lá.
As universidades surgiram a partir do século XII, ligadas inicialmente à igreja, mas com crescente autonomia intelectual. Perfeito também, perfeito, tá? As primeiras universidades, como a Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, estavam ligadas, a Universidade de Paris, estavam ligadas à igreja, né? E isso, obviamente, fez com que houvesse, então, um crescimento intelectual absurdo durante o período da Idade Média. Então, a Idade Média vem logo depois do período contemporâneo, do período da Antiguidade, melhor dizendo. E ela se inicia a partir da queda do Império Romano, que acontece quando? Que acontece em 476 depois de Cristo, ok? 476 depois de Cristo. Então, nesse sentido, qual é a principal característica da Idade Média? A principal característica da Idade Média, obviamente, é a dominação da ideologia da igreja. Então, a igreja aqui vai ter, obviamente, um poder ideológico controlador, e isso vai influir sobre os seus aspectos educacionais. Quais são as principais figuras aqui? As principais figuras são Santo Agostinho e Tomás de Aquino. São as duas figuras importantes desse período, os dois grandes nomes desse período, ok? Então, afirmativa 1, setinha, olha lá na tela. Afirmativa 2 também, setinha. Afirmativa 3, a educação medieval valorizava a universalização do ensino. Já errou, porque essa universalização não acontecia. Ela era direcionada a um grupo específico da sociedade, os nobres, ok? Com acesso garantido a todos os estratos sociais, negativo. A 3 aqui está errada, então o nosso gabarito aí é a letra A. Afirmativa 1 e 2 estão corretas. Esse é o gabarito da questão de número 3. Número 4. No período medieval, a Igreja Católica exerceu um papel central na organização da educação europeia. Olha que lindo. Sobre esse processo é correto afirmar. Letra A. As escolas monacais e catedrais tinham como objetivo a formação de mão de obra para feudos. Essa era a perspectiva. Ou seja, você formava para a mão de obra para os feudos. Então, letra A está o quê? Letra A está errada. Letra B. O ensino medieval era essencialmente laico, ou seja, durante o período medieval não havia relação entre igreja e Estado. Claro que havia essa relação entre igreja e Estado, obviamente. Então, olha lá a letra A. Escolas monacais e catedrais tinham como objetivo a formação de mão de obra para feudos. Não, porque esses estratos sociais, os servos e os escravos, não tinham acesso à educação. A educação do período medieval era uma educação direcionada aos nobres, à nobreza, aos ricos, aqueles que poderiam pagar por essa educação, aqueles que poderiam ter acesso a essa educação. Então, a letra B. O Estado é laico nesse período? Não. Laicidade do Estado a gente só vai ver após o período do Iluminismo, com os questionamentos dos filósofos iluministas, como Montesquieu, como Diderot, como Voltaire. Então, aqui a letra B está errada. Letra B errada também. Olha só a letra C. A preservação do conhecimento clássico. Se estamos falando de conhecimento clássico, estamos falando de quê? Do conhecimento dos gregos. Ou seja, houve sim, durante o período medieval, uma aproximação da filosofia patrística, que era a filosofia de Santo Agostinho, com a filosofia escolástica de Tomás de Aquino, tentando recuperar alguns ideais que foram traçados pela filosofia de Platão e Aristóteles. Então, Santo Agostinho vai ser influenciado pelo platonismo e Tomás de Aquino vai ser influenciado por quem? Pelo aristotelismo. Então, assim, uma tentativa de rebuscar e de preservar o conhecimento clássico que foi produzido na Grécia Antiga. Ocorreu principalmente nos mosteiros, através do quê? Olha lá, das cópias de manuscritos. Qual era o nome desse ofício? Eram os famosos copistas. Então pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Qual o gabarito, professor? Letra C. Pode marcar aí letra C e letra D. As universidades medievais surgiram sob influência direta do Estado.
e tinham caráter exclusivamente científico. Exclusivamente científico, não. Isso aqui vai acontecer quando? Lá no período moderno, lá no período da modernidade. Então, letra D também está errada. A questão de número 4. Pode marcar aí no seu material, sem medo de ser feliz. Letra C. Preservação do conhecimento clássico ocorreu principalmente nos mosteiros através da cópia de manuscritos. Show de bola? E aí, meu povo? Conseguindo acompanhar? Tudo tranquilo por aí? Então vamos continuar? Olha só a questão de número 5 que eu vou pôr aí na tela para você. Olha lá. O humanismo renascentista trouxe uma nova concepção de educação, marcada pela valorização do homem. Se nós estamos falando de valorização do homem, estamos falando, obviamente, de quê, gente? Do humanismo. Como centro do conhecimento, do estudo das línguas clássicas e das artes, em contraposição ao modelo exclusivamente teocêntrico. O que significa teocentrismo, professor? Não sei o que significa. É a ideia de Deus no centro. Então aqui nós estamos falando sobre já é uma questão voltada para o período moderno. Educação no período moderno. Então, após o período medieval, nós vamos ter o período moderno, obviamente. E o período moderno se dá através do início das grandes navegações, formação dos estados nacionais, o mundo vai se transformando. Ele vai deixando de ser essencialmente rural, como era no período medieval, e ele vai passar agora a ser o quê? Primeiro, mercantilista, onde vai acontecer os processos de exploração dos recursos naturais, dos territórios que iriam ser colonizados por portugueses, espanhóis, franceses, por holandeses e assim sucessivamente. E logo depois com o pioneirismo inglês da Revolução Industrial, que começa a partir do século XVIII. Nesse sentido, quando a gente chega lá no período moderno, a concepção era uma concepção diferente do período medieval. Porque no período medieval, nós temos a ideia de quê? Nós temos a ideia de Deus no centro. Deus no centro. Isso nós chamamos de quê? Está aí na tela. Chamamos de teocentrismo. O que é o contrário de teocentrismo? Olha lá. O contrário de teocentrismo é antropocentrismo. Uai, professor, então o que seria antropocentrismo? Antropocentrismo é o homem no centro. Então haverá uma valorização da lógica humanista, da lógica do homem. O homem como sendo o centro desse processo do pensar, o centro desse processo de se relacionar, o centro desse processo de conviver, de educar e de ser educado. Então, essa é a perspectiva humanista em contraposição às ideias do período da Idade Média, que era considerado teocêntrico, ou seja, Deus no centro. Então, vamos lá? Vamos buscar a alternativa correta. Olha lá na tela. Letra A, reafirmação absoluta do controle religioso. Aí não, aí errou. Sobre o ensino sem abertura para saberes. Errado. Essa perspectiva era uma perspectiva do período medieval. Ok? Então, letra A errado. B, exclusiva ênfase na preparação militar. Aí não, meu bebê, errou também. Como fundamento da vida cívica, errado também. Letra B, errado também. Não era uma educação, a educação do período moderno, não era uma educação voltada exclusivamente para a preparação militar, para a vida cívica. Era uma educação voltada para o pensar, para a lógica, para a racionalização, mas também para aspectos mais empíricos, ou seja, uma educação também voltada à prática. Então, nesse período, nós vamos ter filósofos racionalistas que levarão a educação apenas no sentido metódico, no sentido tradicional, da memorização, da repetição. O moleque senta lá, lê, estuda, aquela parada toda, adquire conhecimento a partir daquele método metódico, vertical. Outros filósofos vão defender que o conhecimento pode ser obtido através do quê? Através da prática. Isso nós chamamos de empirismo. E aí nós vamos ter alguns filósofos contratualistas, que nós chamamos, que irão, obviamente, defender o empirismo, né? Como John Locke, por exemplo, como Rousseau,
como Francis Bacon, dentre outros nomes importantes para esse período. Por isso a letra B, ela está o quê? Ela está errada. Então olha lá a letra C. Substituição integral do ensino filosófico clássico pela memorização de textos sagrados. Errou também. Então o nosso gabarito só pode ser qual? Olha lá o nosso gabarito. Valorização do homem, correto. Como centro do quê? Como centro do conhecimento. Isso aqui eu vou chamar de quê, professor? Isso aqui nós vamos chamar de antropocentrismo. Esse aqui é o nosso antropocentrismo. Do estudo das línguas clássicas e do quê? E das artes. Em contraposição ao modelo exclusivamente teocêntrico, que era um modelo medieval. Então pode marcar aí no seu material, questão de número 5, que letra D, sem medinho de ser feliz, meu bebê. Vamos lá? Partiu então, próxima questão já está aí na tela para você. Os filósofos iluministas exerceram grande influência sobre a educação. Sobre suas contribuições, assinale a alternativa que é o quê? Correta, vamos lá? Rousseau defendia que a educação deveria respeitar o desenvolvimento natural, ou seja, isso aqui nós vamos chamar de direitos naturais, naturalismo. O que é isso, professor? São os direitos que você nasce com ele. Ou seja, direito de ir, direito de viver, né? Então, são os direitos que você nasce com ele. Olha lá. Respeitar o desenvolvimento natural da criança, valorizando a experiência direta com o mundo, sua autonomia. Tá perfeito, tá lindo. Então, letra A, logo de cara aqui, já é o nosso gabarito. Pode marcar aí no seu material. B, Voltaire defendia a educação baseada na disciplina militar. Errou, letra B, errado. Montesquieu rejeitava a relação entre educação e política. Nunca. Lembre-se que Montesquieu é o cara que cria a teoria do quê? A teoria dos três poderes, né? Nós temos lá o cara da teoria dos três poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Ok? Letra D. Os iluministas, em geral, reforçavam a submissão da razão. Os iluministas, em geral, reforçavam a submissão da razão à fé como pilar da educação. Aqui é o contrário, tá? É a submissão da fé sobre a razão, ok? Então é a razão que deveria mandar no pedaço aqui, não o contrário, porque nós estamos falando de período moderno. Se fosse no período medieval, aí obviamente seria o contrário. Então pode marcar aí questão de número 6, letra A. Partiu, questão de número 7. O movimento renascentista trouxe mudanças significativas para a educação. Assinale a alternativa correta. Os humanistas defendiam a centralidade da escolástica, filosofia lá de Tomás de Aquino, influenciada por Tomás de Aquino, como método pedagógico. Se é de Tomás de Aquino aqui, ó, se aqui é de Tomás de Aquino, então, como que os humanistas vão defender a centralidade no método escolástico como método pedagógico? Está errado. Letra B. A redescoberta dos clássicos gregos, filosóficos gregos, promoveu uma educação voltada para a formação humana e crítica. Isso aqui não está perfeito, não. Isso aqui está mais que perfeito, está maravilhoso, está lindo. Pode marcar aí. Nosso gabarito aí o quê? Letra B. A pedagogia renascentista desconsiderava as ciências naturais, desconsiderava. Aí não, meu bebê, aí tá mais errado que o Vasco ser campeão brasileiro esse ano, né? Olha lá, o ideal educativo renascentista foi contrário ao desenvolvimento das artes plásticas. Errado também. Então pode marcar aí questão de número 7. Pode marcar aí letra B no seu material. Olha lá. Partiu. Questão de número 8. Olha lá, a tela para você. Durante a Reforma Protestante, ela vai acontecer no século XVI. Principal nome da Reforma Protestante: Martinho Lutero. Nós vamos ter outros nomes também, como Calvino, como Zwinglio, como Melanchthon. A Reforma Protestante veio com o objetivo de criticar
práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, venda do perdão de pecados, e a venda de sinomínias, que era a venda de objetos sagrados. E aí Lutero, que não tinha a intenção de romper com a Igreja Católica, mas acabou sendo excomungado da Igreja Católica, então seus seguidores foram lá e criaram a Igreja Luterana, depois vem a Igreja Presbiteriana, depois vem a Igreja Metodista de John Wesley, e assim sucessivamente. Então, olha lá. Durante a Reforma Protestante, a educação foi um dos principais instrumentos de quê? De consolidação das novas doutrinas. Perfeito. Nesse contexto, é correto afirmar, letra A. Lutero defendia a educação restrita ao clero? Não. Lutero dizia que a educação deveria ser destinada a todas as pessoas por ser um direito dos indivíduos. Inclusive é Lutero que vai traduzir pela primeira vez a Bíblia para o alemão, dando acesso a este tipo de conhecimento à população, né, mais marginalizada, a população comum, digamos assim. Ok? Letra B, a tradução da Bíblia para vários, olha lá, ó, olha que lindo. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas estimulou a alfabetização popular. Letra B, pode marcar aí sem medo de ser feliz. Aqui nós temos tanto a tradução da Vulgata Latina, que vai acontecer um pouco antes da Reforma Protestante, e nós vamos ter as traduções para o alemão e para outras línguas da Europa naquele momento. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. E, obviamente, que a tradução do texto bíblico vai influenciar a alfabetização, e isso vai acabar desaguando como um modo benéfico para a educação moderna desse período, ok? Então, olha lá, letra C, Calvino condenava a criação de escolas. Não, presbiterianismo. O presbiterianismo, que é de base calvinista, acreditava que a educação era um dos principais pilares da sociedade. E letra D, a reforma pouco influenciou a organização dos sistemas educativos. Aí não, né, meu povo? Aí tá errado. Então pode marcar aí no seu material questão de número 8. Letra o quê? Letra B. Questão de número 8. E aí, meus queridos, conseguiram pegar? Então nós estamos passando por todos os períodos aqui da história, para que a gente possa acompanhar como aconteceu o desenvolvimento da educação nesses períodos. Período da Antiguidade, período medieval, moderno e contemporâneo. Vamos lá, penúltima questão deste bloco. Penúltima questão, questão de número 9 na tela para você. No contexto da Revolução Francesa de 1789, aqui nós temos um marco final da Idade Moderna e o início do período contemporâneo, ok? Então, o período moderno, ele acaba em 1789 com a Revolução Francesa, guilhotinamento do rei Luís XVI e Maria Antonieta e a ascensão da burguesia ao poder, e logo depois vem, então, o governo de Napoleão Bonaparte. Então, como que a educação aconteceu durante esse período? Olha lá, a educação foi considerada o quê? Central para a construção da cidadania. Sobre as propostas desse período, assinale a alternativa que é o quê? Que é correta. Olha lá. Letra A. Condorcet defendia uma instrução pública. Pública. Olha que coisa linda. Olha que coisa perfeita. Ok? Universal e o que? Laica. Laica significa o que, minha gente? Laica significa livre da influência religiosa. Como direito de todos. Perfeito. Esse é o nosso gabarito, ok? Pode marcar aí no seu material letra A, né? Nicolas de Condorcet. Nicolas de Condorcet foi um filósofo, foi matemático, foi político, né? Ali do século XVIII, e influenciou a teoria da probabilidade, a teoria da filosofia da política. Na educação, ele acreditava na importância da educação para o desenvolvimento individual e também para o desenvolvimento nacional, no sentido de que a França passava por inúmeras transformações naquele período, então ele acreditava que a educação tinha essa influência também nacional. Era membro da Assembleia Nacional, defensor dos direitos humanos, tinha um projeto de constituição, né? Trabalhou nesse projeto de constituição para a França que atravessava esses períodos aí políticos que culminaram em grandes mudanças, não só na França, mas que influenciaram também outros países pelo mundo. Então, o nosso gabarito aí já é qual logo de cara? O nosso gabarito aí é a letra A, ok? Então, olha lá a letra B.
As reformas educacionais francesas visavam apenas a formação das elites intelectuais. Errado, porque aqui nós temos a burguesia, e um dos ideais da burguesia era fazer com que a educação chegasse a todos. A burguesia que era dividida em dois blocos. A alta burguesia e a baixa burguesia. Nós temos os girondinos, que era a alta burguesia, a galera que queria uma revolução mais amena, e os jacobinos, que era a galera mais da esquerda, que queria reformas sociais e queria uma revolução mais radical. Não, ou seja, a galera ali partir para a briga, para a violência, né? Então, esses dois grupos faziam parte da burguesia e, obviamente, que a burguesia, então, queria, um dos ideais da burguesia, fazer com que a educação fosse direito de todos. Então, letra B, errado. Letra C, educação revolucionária manteve o predomínio da igreja sobre o ensino. Errado também. Letra D, a instrução foi considerada privilégio dos homens, excluindo completamente as mulheres. Então, nosso gabarito aí, questão de número 9, pode marcar aí na sua tela. Letra A. E vamos partir, então, para a última questão deste bloco. Questão de número 10, já está aí na tela para você. Vai lá. A escola nova, então já estamos falando de período contemporâneo, para a gente fazer a transição para a nossa próxima aula. Movimento pedagógico do início do século XX teve forte influência no Brasil. Sobre suas características, é correto afirmar. Letra A. Inspirada no positivismo, priorizava a transmissão rígida de conteúdos. Errado, porque o positivismo aqui, para você entender o que é positivismo de uma vez. Positivismo é uma corrente sociológica que surge no século XIX, defendida por Augusto Comte, que dizia o seguinte, fácil para você entender. Somente a ciência produz verdade. Não tem religião, não tem qualquer outra coisa que produza verdade. O que é que produz a verdade? Somente a ciência. Então, lógico que a escola nova, que buscava maior autonomia do aluno no seu protagonismo, né, educacional, no seu protagonismo pedagógico, obviamente que ele queria que a educação, então, tivesse não um viés positivista, mas um viés um pouco mais social, ok? Então, olha lá na tela. Letra B, defendia a homogeneização do ensino sem considerar contextos sociais e culturais. Letra C, teve em Anísio Teixeira um crítico ferrenho que rejeitava qualquer inspiração pragmatista. Aqui está errado, ok? Aqui está errado. Porque Anísio Teixeira não foi um crítico ferrenho da escola nova, muito pelo contrário, ele foi um incentivador desse processo de autonomia na escola. Letra D, baseava-se em princípios ativos, coisa linda, na valorização da experiência e na centralidade do aluno no processo educativo. Então você vai marcar aí o quê? Você vai marcar aí letra D, sem medo de ser feliz, ok? Então, letra C errado, porque Anísio Teixeira não era um crítico, ele era um incentivador. E a letra B, professor, está errada ou está certa? Está errada. Defendia a homogeneização do ensino sem considerar contextos sociais. Eu falei para vocês que a escola nova levava em consideração o protagonismo do aluno, sua autonomia e também questões sociais e culturais. Tudo bem, meus queridos? Com isso, nós terminamos esse primeiro bloco sobre história da educação e tratamos história da educação aqui de uma forma muito geral, muito ampla, dentro da perspectiva da história geral, da história mundial. Passamos por todos os períodos aqui, se você viu, né? Antiguidade, período medieval, moderno e contemporâneo. Então agora chegou o momento de nós analisarmos a história da educação dentro da perspectiva do Brasil. E eu quero convidar você para que você possa então acompanhar o nosso próximo bloco. Te espero lá, te aguardo lá. Mas antes disso, eu vou colocar aqui o meu Instagram, @LuizDudes, sempre com conteúdos muito importantes e pertinentes e dicas também para a sua aprovação. Então vá lá, segue a gente lá, dá essa moral para o nosso trabalho. Isso é sempre muito, muito importante. Seu feedback é sempre muito importante. Tudo bem? Então, beijão para vocês e aguardo você no próximo bloco. Forte abraço, boa preparação e bons estudos para vocês.